Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu quero deixar para você uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, que diz assim: Águas purificadoras do templo. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar, por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também para que os pescadores, que estarão em pé junto dele, desde Engedim até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, porque nos seus meses produzirão novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Nesse texto, o profeta Ezequiel, ele teve uma experiência com Deus. E o Senhor mostrou para ele um rio. E este rio, este homem que tinha nas suas mãos um cordel de medir, começou a caminhar com o profeta. E ele começou a caminhar e as águas deram ali pelos seus joelhos. E depois as águas foram dando pelos seus lombos. E chegou um momento que ele já não podia mais atravessar o rio, que ele precisava nadar, que ele precisava mergulhar. Aquele homem que estava conduzindo o profeta Ezequiel disse para ele que aquelas águas, que nelas havia todos os nutrientes necessários para que houvesse vida. E eles estavam caminhando naquele rio. E ele viu que de repente ele não podia atravessar mais sozinho, a não ser que passasse a nado. E a Bíblia fala, por onde quer que passasse aqueles rios, tudo ia viver. Se aquele rio caísse no Mar Morto, até o Mar Morto, as águas do Mar Morto ficariam saudáveis. Isso significa, irmãos, que há um chamado de Deus para as nossas vidas. Deus caminha com aquele profeta, mostrando para ele a imensidão do seu ser. O Senhor chama pessoas para relacionamentos profundos com Ele. Deus não quer que a presença dEle esteja na sua vida apenas nos seus joelhos, apenas nos seus lombos ou apenas na sua cintura. O Senhor, Ele quer que você mergulhe,
Ele quer te levar a níveis diferenciados. Ele quer te levar a uma profundidade da imensidão dele, que não há outro como ele. Nenhum ídolo vai poder nos preencher profundamente como ele. Nenhuma pessoa vai poder nos preencher profundamente como ele. E o Senhor tem chamado uma geração para ter intimidade com ele, para mergulhar, para ir mais fundo. Ele não quer pessoas que pisem nas águas, sintam um pouco a presença de Deus, mas se deixem levar pelo mundo. Ele não quer pessoas que de repente se sintam um pouco influenciados, tendo as águas apenas nos seus joelhos, mas que possam voltar atrás quando quiserem. Ele não quer que as pessoas sintam até o balanço da presença dele, às vezes seja até abençoado, mas não tem um compromisso, não tem uma profundidade, não tem uma entrega. Mas o Senhor procura pessoas que de fato dependam dele, pessoas que de fato estejam dispostas a mergulhar. Falando sobre rio, a palavra do Senhor nos conta a história de um homem chamado Naamã. Ele era um homem valente, mas ele era um homem leproso. E uma vez, uma menina, ela deu a ele uma direção e ele foi estar com o profeta. E o profeta disse para ele, olha, se o senhor mergulhar 7 vezes no rio Jordão, o senhor ficará curado. E a palavra do Senhor disse que Naamã, ele foi e venceu as suas resistências. Provavelmente tirou toda aquela farda, teve que mostrar a sua lepra aos seus discípulos, talvez. E naquele momento, quando ele obedece à palavra profética, ele é curado da sua lepra. E haviam outros rios melhores do que aquele, mas o Senhor, o profeta enviou ele em um rio que era talvez o mais simples, mas que trouxe para ele a cura que ele precisava. Talvez eu e você, nós precisamos mergulhar no Senhor nessa noite. Nós precisamos entregar as nossas vidas profundamente. Nós precisamos depender do Senhor e deixar que Ele nos leve. Talvez o Senhor esteja convidando uma geração a parar de tomar as suas próprias decisões, a parar de andar conforme os seus quesitos, as suas vontades, os seus desejos, mas começar a deixar o Senhor gerar o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, meu irmão, eu quero te convidar nesta noite a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Falando sobre rio, a palavra do Senhor nos mostra o batismo do Senhor Jesus. Quando ele foi batizado, quando ele cumpriu a vontade de Deus, e ele desceu às águas, ele mergulhou. A palavra do Senhor diz que os céus se abriram e ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho e nele eu tenho prazer. Então, meus irmãos, quando nós mergulhamos dentro da vontade de Deus, dentro do princípio de Deus, dentro dos propósitos de Deus, certamente os céus vão se abrir sobre nós. E o céu mais lindo que nós temos que ter na nossa vida, talvez você esteja esperando por um céu que vai te trazer riquezas, que vai te trazer bens materiais. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu creio que o céu aberto, que essa geração, que o Brasil precisa sobre ele, é aquele céu que diz assim, filho, eu sou seu pai e eu cuido de você. É quando aquele céu se abre e a gente consegue ouvir a voz do nosso Pai. É quando aquele céu se abre e nos dá direções. É quando aquele céu se abre e a presença do Senhor desce sobre nós. Então eu quero que nessa noite você coloque o seu coração diante do Senhor e que você entenda que o que Deus tem para a sua vida é algo muito maior do que você espera. Então eu quero te convidar nessa noite para nós podermos orar ao Senhor, que você possa mergulhar nesse tempo difícil que o Brasil está passando, nesse tempo de pandemia, que você entenda que o Senhor está chamando uma nação para depender dEle, para caminhar junto com este homem que tem o prumo nas mãos e para receber a direção dEle, assim como o profeta Ezequiel recebeu naquele tempo. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por este dia, Senhor. Muito obrigada por Tua presença, muito obrigada por Tua essência, muito obrigada pelo Teu amor.
Muito obrigada pelo teu carinho de Pai, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos ensine, Senhor amado, a caminhar dentro das suas direções, a caminhar dentro de sermos imitadores de Deus, dentro do teu propósito. Meu Deus, aquelas águas saiam debaixo dos umbrais das portas, que possamos nos humilhar, que possamos deixar o teu Espírito tomar todo o nosso ser e que possamos ir mais fundo, Senhor. Leva-nos mais fundo, Senhor, leva-nos mais perto, porque nós queremos conhecer o teu coração, nós não queremos só ouvir falar, mas nós queremos te conhecer, Pai. Que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a tua presença inunde a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Que a tua presença faça esse rio passar sobre nós. E por onde quer que passe este rio, que tudo possa viver. Que as árvores que estão mortas possam viver. Que as árvores que não estão dando frutos possam viver. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos te conhecer, meu Pai. Conhecer a tua imensidão. A imensidão do teu amor, Pai, que excede, Senhor amado, toda a compreensão humana. Nós oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e que nós possamos compreender, meu Pai, com todos os santos, a altura, a profundidade, a largura e conhecer, meu Deus, as dimensões do teu amor, porque são dimensões infinitas. São dimensões maravilhosas, Pai. Nós não queremos só ouvir falar de um Deus de amor, mas nós queremos conhecer esse Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo o que há. Nós queremos te conhecer, Pai. Por isso, leva-nos mais fundo, Senhor. Leva-nos mais perto, Pai. Nós queremos conhecer o teu coração. Que venha sobre nós, meu Pai, este caminhar de aprofundamento, desta comunhão com Deus. E que como árvores plantadas junto ao rio, nós possamos dar frutos, Nós entregamos ao Senhor o nosso dia, nós abençoamos, Senhor, a nossa família, a nossa casa e pedimos, Pai, que o Criador dos céus e da terra venha sobre nós. Que o Criador do céu e da terra, Senhor, revele a cada um de nós o seu grande amor nesta noite. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarde durante toda essa noite. E nós desejamos que você compreenda e conheça a dimensão do amor de Deus. Mergulhe nele, busque o amor dele, que ele é infinitamente mais do que tudo que você possa pensar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo esteja te direcionando, assim como aquele homem com cordel de medir direcionou Ezequiel, que você seja direcionado para compreender o amor de Deus e receber todos os nutrientes necessários para que haja vida na sua vida, para que haja frutos na sua vida, em nome de Jesus.